ERP na logística. A coluna vertebral da gestão empresarial integrada. O poder do Enterprise Resource Planning para otimizar sua cadeia de suprimentos. No dinâmico cenário empresarial de hoje, a eficiência é a chave para a sobrevivência e o crescimento. E na logística, onde cada segundo e cada centavo contam, a integração de informações e processos é mais do que um diferencial. É uma necessidade vital. É aqui que o Enterprise Resource Planning, ERP, um sistema de gestão empresarial abrangente, se posiciona como a verdadeira coluna vertebral de qualquer operação que busca excelência. Neste artigo aprofundado, vamos explorar o que é um ERP, onde ele foi criado, para que tipo de empresa é destinado, por que sua implementação é essencial, como escolher a solução ideal, o que é necessário para implantá-lo e qual o custo envolvido. Prepare-se para desmistificar o ERP e entender como essa ferramenta pode integrar e otimizar cada faceta da sua empresa, desde as finanças até a sua cadeia de suprimentos. Introdução. Conectando. Cada peça do quebra-cabeça empresarial. Pense em sua empresa como um grande quebra-cabeça, onde cada departamento, vendas, finanças, estoque, produção, logística, representa uma peça. Sem uma forma de conectar e harmonizar essas peças, o panorama geral se torna confuso, ineficiente e propenso a erros. Um ERP entra em cena para ser a cola que une todas essas partes. Ele é um sistema de software que integra todos os dados e processos de uma organização em uma única plataforma, proporcionando uma visão unificada e em tempo real do negócio. No contexto da logística, que naturalmente interage com quase todos os outros setores de uma empresa, o ERP se torna ainda mais crucial. Ele fornece a base de dados centralizada necessária para que as decisões logísticas, desde a compra de matéria-prima até a entrega final ao cliente em Tijucas, Santa Catarina, sejam tomadas com base em informações completas e atualizadas. E o que é o ERP? Enterprise Resource Planning. Um ERP, ou Enterprise Resource Planning, é um sistema de gestão empresarial que integra todas as áreas e processos de uma organização em um único ambiente. Em vez de ter sistemas separados para finanças, vendas, estoque, produção e recursos humanos, o ERP unifica essas funções, permitindo que os dados fluam livremente entre os departamentos e fornecendo uma visão holística e em tempo real das operações. As principais características de um ERP incluem: integração de dados. Todos os dados são armazenados em um banco de dados centralizado, eliminando redundâncias e inconsistências. Automação de processos. Automatiza tarefas rotineiras em diversas áreas, como faturamento, controle de estoque e planejamento de produção. Módulos interconectados. O sistema é composto por módulos: eixes, financeiro, vendas, compras, estoque, produção, RH, logística, que se comunicam entre si, garantindo que as informações inseridas em um módulo estejam disponíveis e atualizem os outros módulos relevantes. Visão unificada. Oferece uma visão 360 graus da empresa, permitindo que a gestão tome decisões mais informadas e estratégicas. Padronização de processos. Impõe as melhores práticas e padroniza os fluxos de trabalho em toda a organização. No contexto logístico, o módulo de logística ou cadeia de suprimentos de um ERP gerencia desde o planejamento da demanda, compras, gestão de estoque, até a expedição e o controle de frotas, ou integração com TMS. 2. Onde o ERP foi criado? O conceito de ERP tem suas raízes na evolução dos sistemas de gestão empresarial. Tudo começou nas décadas de 1960 e 1970 com os sistemas de MRP, Material Requirements Planning, focados no planejamento da produção e controle de estoque de materiais. Na década de 1980, o MRP-II, Manufacturing Resource Planning, expandiu esse conceito para incluir outros aspectos da manufatura, como finanças e vendas. Foi na década de 1990 que a Gartner Group cunhou o termo ERP para descrever a evolução do MRP-II,
que passou a abranger todos os aspectos das operações empresariais, não apenas a manufatura. As primeiras grandes empresas a adotarem o ERP foram multinacionais e grandes indústrias, buscando otimizar suas complexas operações globais. A Alemanha foi um dos berços de grandes fornecedores de ERP, como a SAP, Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung, fundada em 1972, que se tornou uma das pioneiras e líderes mundiais no desenvolvimento de softwares ERP. 3. A que tipo de empresa é destinado o ERP? Embora historicamente associado a grandes corporações, o ERP evoluiu e hoje é destinado a uma vasta gama de empresas, de diferentes portes e setores, que buscam otimizar e integrar suas operações. Grandes corporações e multinacionais. Para essas empresas, o ERP é indispensável para gerenciar a complexidade de múltiplas unidades de negócio, operações globais, diversas moedas e regulamentações, garantindo padronização e controle centralizado. Médias empresas. Muitas médias empresas alcançam um ponto em que a gestão manual ou por planilhas se torna insustentável. O ERP oferece a estrutura necessária para escalar o negócio, otimizar processos e tomar decisões baseadas em dados. Pequenas empresas, com soluções mais leves ou em nuvem. Com o advento dos ERPs em nuvem, SaaS, e soluções mais modulares, até mesmo pequenas empresas podem se beneficiar da integração de funções essenciais, como financeiro, vendas e estoque, sem a necessidade de grandes investimentos em infraestrutura. Empresas de manufatura. Setores industriais se beneficiam enormemente dos módulos de produção, planejamento de demanda e controle de qualidade do ERP. Empresas de varejo e e-commerce. Para gerenciar estoque, vendas, físicas e online, compras, faturamento e relacionamento com o cliente, o ERP é vital, integrando todas as frentes de atuação. Empresas de serviços. Embora não produzam bens físicos, empresas de serviços utilizam o ERP para gestão financeira, RH, projetos e controle de contratos. Empresas de logística e transportes. O ERP gerencia a base financeira, fiscal, de RH e de compras, enquanto módulos específicos, ou integração com sistemas como o TMS, Transportation Management System, e o WMS, Warehouse Management System, cuidam das operações logísticas. Em suma, qualquer empresa que deseje ter uma visão unificada e integrada de suas operações, eliminar silos de informação e otimizar processos, pode e deve considerar a implementação de um ERP. ACV. Por que o ERP deve ser implementado? A decisão de implementar um ERP é um marco estratégico que pode transformar a operação de uma empresa. Os motivos são muitos e impactam diretamente a eficiência, a competitividade e a capacidade de crescimento. Integração de processos e dados. O principal benefício. O ERP quebra os silos de informação, garantindo que todos os departamentos trabalhem com os mesmos dados atualizados. Isso evita retrabalho, inconsistências e erros. Por exemplo, uma venda no e-commerce automaticamente atualiza o estoque e gera uma ordem de faturamento. Melhora na tomada de decisão. Com acesso a dados consolidados e em tempo real sobre vendas, estoque, finanças, produção, etc., os gestores podem tomar decisões mais rápidas, informadas e estratégicas. Quer saber a rentabilidade de um produto específico entregue em Tijucas, Santa Catarina? O ERP pode fornecer redução de custos operacionais, a automação de tarefas manuais, a otimização de estoque, evitando excessos ou rupturas, e a melhor gestão de recursos humanos e financeiros, resultam em economias significativas a longo prazo. Aumento da eficiência e produtividade. Processos padronizados e automatizados aceleram as operações, liberando a equipe para focar em atividades de maior valor agregado. Conformidade fiscal e regulatória. Muitos ERPs já vêm com funcionalidades que ajudam a garantir o cumprimento das complexas regulamentações fiscais e tributárias, como as brasileiras.
minimizando riscos de multas e auditorias. Melhora na gestão do relacionamento com o cliente, CRM. Embora não seja um CRM dedicado, o módulo de vendas e faturamento do ERP centraliza informações de clientes, permitindo um melhor acompanhamento de pedidos e histórico de compras. Escalabilidade e crescimento. O ERP fornece a estrutura para que a empresa cresça sem perder o controle. Novos módulos podem ser adicionados e o sistema pode ser expandido para atender a volumes maiores de dados e operações. Visibilidade da cadeia de suprimentos. Para a logística, o ERP oferece controle sobre compras, gestão de fornecedores, inventário e até mesmo a interface com transportadoras e operadores logísticos, garantindo uma cadeia de suprimentos mais fluida e reativa. Em suma, implementar um ERP é investir na inteligência, na agilidade e na capacidade de adaptação da sua empresa em um mercado cada vez mais competitivo. V. Como escolher o ERP ideal. A escolha do ERP ideal é uma decisão de grande impacto e deve ser feita com extremo cuidado. É um investimento significativo de tempo e dinheiro, e a solução escolhida será o coração da sua empresa por muitos anos. Defina suas necessidades e processos. Antes de olhar para qualquer software, sua empresa precisa mapear e entender profundamente seus próprios processos, as Is, e como eles deveriam ser, to be. Quais são os pontos de dor? Quais módulos são cruciais? Financeiro, estoque, produção, logística. Quais são os objetivos que o ERP deve alcançar? Considere o porte e o setor da sua empresa. Pequenas empresas. Soluções SaaS, Software as a Service. Em nuvem, mais acessíveis e rápidas de implementar, com funcionalidades essenciais. Médias empresas. Podem optar por SaaS mais robustos ou soluções on-premise com maior capacidade de customização. Grandes empresas. Geralmente precisam de soluções mais robustas, customizáveis e com forte capacidade de integração, como SAP ou Oracle. Setor. Alguns ERPs são especializados em determinados setores: varejo, manufatura, serviços. Verifique se o fornecedor tem experiência no seu segmento. Avalie a escalabilidade. O ERP deve ser capaz de acompanhar o crescimento da sua empresa, seja em volume de dados, número de usuários ou adição de novas funcionalidades e módulos. Verifique as funcionalidades oferecidas. Certifique-se de que o ERP atenda às suas necessidades críticas. Isso inclui módulos como contabilidade, fiscal, vendas, compras, estoque, produção, se aplicável, RH e, claro, um módulo robusto de logística ou capacidade de integração com TMS, WMS. Tecnologia e usabilidade. Opte por um sistema com interface intuitiva e fácil de usar. Verifique se ele é baseado em nuvem, SaaS, o que oferece flexibilidade e menor custo de infraestrutura, ou on-premise, instalado em seus servidores. Capacidade de integração. O ERP precisa se integrar facilmente com outros sistemas que sua empresa já utiliza, ou que planeja usar: CRM, WMS, TMS, e-commerce, BI. Suporte e sucesso do cliente. A qualidade do suporte técnico e a dedicação do fornecedor ao sucesso do cliente são cruciais. Verifique a reputação, os canais de suporte e os SLAs, Service Level Agreements. Custo total de propriedade, TCO. Analise não apenas o preço da licença ou assinatura, mas também os custos de implementação, customização, treinamento, manutenção e futuras atualizações. Realize um processo de Request for Proposal, RFP. Solicite demonstrações detalhadas e converse com clientes de referência do fornecedor para obter um feedback real. Z. O que é necessário para implantar o ERP? A implantação de um ERP é um projeto complexo e transformador, que vai muito além da instalação de um software. Envolve mudanças em processos, cultura e na forma como as pessoas trabalham. Comprometimento da alta direção, essencial para o sucesso.
A liderança deve estar engajada, comunicar a visão do projeto e remover barreiras. Equipe de projeto dedicada. Monte uma equipe multifuncional com membros-chave de cada departamento, finanças, vendas, logística, TI, etc., que serão usuários do sistema. É ideal ter um gerente de projeto interno. Mapeamento e redesenho de processos. Antes de configurar o ERP, é vital entender e, se necessário, redesenhar seus processos de negócio para alinhá-los às funcionalidades do sistema e às melhores práticas. Isso é conhecido como Fit Gap Analysis. Limpeza e migração de dados. Os dados são o combustível do ERP. É crucial limpar, padronizar e migrar os dados antigos, clientes, fornecedores, estoque e histórico financeiro, para o novo sistema. Dados inconsistentes ou incorretos comprometem todo o projeto. Infraestrutura de TI adequada. Se for um ERP on-premise, é preciso ter servidores, rede e segurança robustos. Se for em nuvem, uma boa conexão de internet é fundamental. Integração com outros sistemas. Planeje e execute as integrações necessárias, com sistemas legados ou complementares, como um TMS ou WMS, utilizando APIs ou outros métodos de comunicação. Treinamento abrangente. Treine todos os usuários do sistema, desde a equipe operacional até a gestão. O treinamento deve ser contínuo e focado nas funcionalidades que cada área utilizará. Gestão da mudança. A comunicação é chave. Prepare a equipe para as mudanças, explique os benefícios, ouça as preocupações e crie um ambiente de apoio durante a transição. Testes rigorosos. Realize testes exaustivos em todas as funcionalidades, fluxos de trabalho e integrações antes do Go Live. Isso inclui testes de volume, desempenho e cenários de uso. Plano de contingência pós-Go Live. Tenha um plano de suporte e contingência para os primeiros dias e semanas após a entrada em produção, pois é natural que surjam dúvidas e pequenos ajustes. A implantação de um ERP é uma jornada, não um evento. Requer disciplina, comunicação e um foco claro nos objetivos de negócio. 7. Quanto custa implementar um ERP? O custo de implementar um ERP é uma das maiores preocupações das empresas e, de fato, pode variar enormemente. Ele depende de múltiplos fatores, incluindo o porte da empresa, a complexidade dos processos, o número de usuários, os módulos necessários, o nível de customização e o modelo de licenciamento, on-premise versus nuvem. Os principais componentes do custo total de propriedade, TCO, Total Cost of Ownership, de um ERP, incluem custo do software, de licença, SaaS, Software as a Service, em nuvem. Modelo de assinatura mensal ou anual, com custos iniciais mais baixos. Para PMS, pode variar de 500 USD a 10.000 plays por mês, dependendo do provedor, número de usuários e módulos. Para grandes empresas, pode chegar a 50.000 houses a 200.000 plays por mês. Licença perpétua, on-premise. Compra de uma licença de uso do software. O custo inicial pode variar de 100.000 houses a 1.000 plays para empresas médias e grandes, dependendo do fornecedor, SAP, Oracle, e da abrangência. Além disso, há custos anuais de manutenção de 15% a 25% do valor da licença. Custo de implantação e consultoria. Esta é frequentemente a maior parcela do investimento. Envolve o mapeamento de processos, a parametrização do sistema, customizações, se necessárias, testes, gestão de projeto e suporte inicial. Pode variar de 50% a 200% do custo do software, especialmente para licenças perpétuas, ou ser um valor fixo que vai de 30.000 dólares para PMEs a 500.000 dólares, ou mais para projetos complexos em grandes empresas. Custo de hardware e infraestrutura para on-premise, servidores, equipamentos de rede, licenças de sistemas operacionais e bancos de dados. Representa um investimento inicial significativo,
de 20.000 a 200.000 planos para empresas de médio porte, e exige manutenção contínua da equipe de TI. No modelo SaaS, essa preocupação é do fornecedor. Custo de treinamento. Capacitar a equipe é fundamental. O custo pode variar de R$10.000 a 100.000 plays, dependendo da quantidade de usuários e da intensidade do treinamento. Custo de integração. Conectar o ERP a outros sistemas, e-commerce, WMS, TMS, sistemas de fornecedores, pode ter um custo adicional de R$20.000 a 200.000 plays, dependendo da complexidade das integrações. Custos indiretos. Tempo da equipe interna dedicado ao projeto, que poderia estar em outras atividades, possível redução temporária da produtividade durante a transição e custos com a limpeza e migração de dados. Em uma estimativa geral, uma pequena empresa pode esperar um investimento total, inicial plays, alguns meses de uso, a partir de R$10.000 a R$50.000. Empresas de médio porte podem investir de R$100.000 a R$500.000. Grandes corporações, com projetos complexos, podem ter custos que variam de R$1.000 a vários milhões de reais. O importante é que o ERP não seja visto como um gasto, mas como um investimento estratégico que, se bem planejado e implementado, proporciona um retorno sobre o investimento, ROI, significativo através de eficiências, redução de custos e melhor tomada de decisão. Análises logísticas. O papel central do ERP na cadeia de suprimentos. Embora não seja um sistema puramente logístico, o ERP é a base que sustenta toda a inteligência da cadeia de suprimentos. Análise descritiva. Onde estamos agora? A análise descritiva no contexto do ERP foca em o que aconteceu em todas as áreas do negócio, incluindo a logística. Ele fornece os dados brutos para responder a perguntas como: qual é o nível atual de estoque de cada produto em todos os armazéns, incluindo o de Tijucas, Santa Catarina? Quantos pedidos de clientes foram processados e faturados no último mês? Qual o custo total de compras de matéria-prima e produtos acabados no trimestre? Qual o desempenho de vendas por produto, região ou canal? Qual o status financeiro da empresa? Contas a pagar, a receber, fluxo de caixa? O ERP consolida todos esses dados, permitindo a geração de relatórios financeiros, de vendas, de compras, de estoque e de produção, oferecendo uma visão integrada do desempenho passado e presente. Análise diagnóstica. Por que aconteceu? A análise diagnóstica investiga por que algo aconteceu, buscando as causas raiz dos problemas. Com a integração de dados do ERP é possível identificar a causa de rupturas de estoque. O ERP pode correlacionar o aumento inesperado de vendas, atrasos de fornecedores, informação do módulo de compras, ou erros no planejamento da produção. Analisar a baixa rentabilidade de um produto. O sistema pode cruzar dados de custo de produção, compra, custo logístico, se integrado, e preço de venda para identificar onde a margem está sendo corroída. Diagnosticar atrasos na expedição. O ERP pode mostrar se o problema foi a falta de estoque, atraso na produção ou um gargalo no faturamento, antes mesmo da carga ser entregue ao TMS. Compreender desvios orçamentários. Cruzar despesas reais com o orçamento planejado, identificando as áreas que excederam as expectativas. O ERP permite a rastreabilidade completa das transações em todas as áreas da empresa, fornecendo as pistas necessárias para diagnosticar problemas e suas origens. Análise preditiva. O que vai acontecer? A análise preditiva utiliza dados históricos do ERP para prever tendências e eventos futuros, permitindo que a empresa se antecipe a cenários. Prever a demanda por produtos. Com base no histórico de vendas e padrões sazonais, o ERP pode auxiliar na previsão de demanda, impactando diretamente o planejamento de compras e produção. Estimar as necessidades de fluxo de caixa. A partir das contas a pagar e a receber, o sistema pode projetar o fluxo de caixa futuro da empresa, prever o risco de atrasos de fornecedores,
Analisando o histórico de entregas de fornecedores, o ERP pode indicar potenciais atrasos futuros, permitindo ações proativas na cadeia de suprimentos. Estimar a necessidade de estoque. Prever quais itens precisarão ser repostos e em que quantidades para evitar rupturas ou excessos. O ERP fornece a base de dados consistente e histórica para alimentar algoritmos de previsão, auxiliando no planejamento estratégico de todas as áreas do negócio. Análise prescritiva. O que deveríamos fazer? A análise prescritiva é o nível mais avançado, não apenas prevendo, mas também sugerindo as melhores ações a serem tomadas para otimizar os resultados. Alimentada pelos dados integrados do ERP, ela pode otimizar o planejamento de produção, sugerir o cronograma de produção mais eficiente para atender à demanda prevista e minimizar custos, recomendar níveis ótimos de estoque, calcular os níveis ideais de estoque para cada item considerando demanda, lead time e custo de armazenagem, evitando desperdícios, sugerir a melhor estratégia de compras, recomendar volumes de compra e fornecedores com base em preços históricos, desempenho e condições de pagamento, prescrever ações para melhorar a rentabilidade, identificar produtos ou clientes de baixa margem e sugerir estratégias de precificação ou otimização de custos. O ERP serve como a plataforma central para coletar e processar os dados que alimentam essas análises prescritivas, transformando insights em ações concretas para a melhoria contínua. Análise, SWOT, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da implementação de um ERP. A análise SWOT é uma ferramenta estratégica crucial para avaliar os fatores internos e externos que impactam a implementação de um ERP. Forças, strengths. Integração total. Unifica dados e processos em uma única plataforma, eliminando silos e redundâncias. Visão abrangente. Oferece uma visão 360 graus da empresa, desde finanças até logística, para decisões estratégicas. Automação e eficiência. Automatiza tarefas rotineiras, aumentando a produtividade e reduzindo erros. Conformidade regulatória. Facilita o cumprimento de normas fiscais e contábeis, especialmente no Brasil. Melhora na tomada de decisão. Informações em tempo real e consolidadas para decisões mais rápidas e assertivas. Fraquezas, weaknesses. Custo elevado. O investimento inicial e o custo total de propriedade, TCO, podem ser muito altos. Complexidade de implementação. Projetos longos, complexos e com alto risco de falha, se não forem bem gerenciados. Resistência à mudança. A equipe pode resistir aos novos processos e à curva de aprendizado. Dependência do fornecedor. Forte dependência do fornecedor do software para suporte, atualizações e customizações. Excesso de customização. Customizações excessivas podem aumentar custos e dificultar futuras atualizações. Oportunidades, opportunities. Crescimento e escalabilidade. Permite que a empresa cresça e se expanda sem perder o controle. Otimização da cadeia de suprimentos. Melhor gestão de estoque, compras e integração com logística. Vantagem competitiva. Operações mais eficientes e inteligentes podem diferenciar a empresa no mercado. Inovação. Plataforma para a adoção de novas tecnologias como IA, IoT e Big Data, que se alimentam de dados integrados. Ameaças. Threats. Falhas de implementação. Projetos mal planejados podem resultar em fracasso, desperdício de recursos e impactos negativos na operação. Vazamento de dados. Como o ERP centraliza todos os dados, ele se torna um alvo atraente para ataques cibernéticos se a segurança não for robusta. Desatualização tecnológica. Risco de o sistema se tornar obsoleto se não houver um plano de atualização contínua. Interrupções operacionais. Problemas no sistema podem paralisar operações críticas da empresa. Análise crítica. Desafios e o futuro do ERP na gestão empresarial. Apesar de ser a base de muitas operações empresariais bem-sucedidas, a implementação e a gestão de um ERP
não são isentas de desafios significativos e críticas válidas. Um dos pontos mais críticos é a complexidade da implementação. Muitos projetos de ERP excedem o orçamento, o prazo ou falham em entregar os resultados esperados. Isso ocorre em grande parte devido à subestimação da necessidade de redesenho de processos, da gestão da mudança cultural e da limpeza e migração de dados. Um ERP não é uma bala de prata. Ele exige que a empresa se adapte a ele, ou o personalize com cautela. E isso pode ser doloroso. Outro desafio é a tendência a customizações excessivas. Embora a personalização possa parecer uma forma de encaixar o ERP perfeitamente nos processos existentes da empresa, ela pode levar a um aumento significativo de custos, complexidade na manutenção e dificuldades nas futuras atualizações do sistema. A melhor prática é adaptar os processos da empresa às melhores práticas do ERP, e só customizar quando houver um diferencial competitivo claro e inatingível com as funcionalidades padrão. Olhando para o futuro, o ERP continua sendo central, mas está evoluindo rapidamente. A tendência é para soluções cada vez mais modulares e baseadas em nuvem, Cloud ERP. Isso permite maior flexibilidade, acessibilidade e reduz a carga sobre a infraestrutura de TI interna da empresa. A integração com tecnologias emergentes será a chave. A inteligência artificial, IA, e o machine learning serão cada vez mais incorporados para automatizar tarefas financeiras, otimizar estoques e prever demandas com maior precisão. A Internet das Coisas, IoT, alimentará o ERP com dados em tempo real de chão de fábrica e da cadeia de suprimentos. Além disso, a ascensão de plataformas de low-code, no-code permitirá que as empresas adaptem o ERP de forma mais ágil e menos custosa, sem a necessidade de programação complexa. Para empresas no Brasil, especialmente as que operam em hubs logísticos como Tijucas, Santa Catarina, um ERP robusto e adaptado às peculiaridades fiscais e operacionais será um fator decisivo para a competitividade. Conclusão geral: o integrador essencial para o sucesso empresarial. Em suma, o Enterprise Resource Planning, ERP, é a espinha dorsal tecnológica que integra e otimiza todas as funções críticas de uma empresa. Ele transcende a simples automação de tarefas, proporcionando uma visão unificada e em tempo real, que é vital para a tomada de decisões estratégicas. Desde a gestão financeira até a otimização da cadeia de suprimentos, o ERP conecta cada elo, garantindo que a informação flua livremente e que os processos sejam padronizados e eficientes. As análises descritivas, diagnósticas, preditivas e prescritivas, que se tornam possíveis com um ERP bem implementado, transformam dados em inteligência acionável, permitindo que as empresas reduzam custos, melhorem a produtividade e respondam mais rapidamente às dinâmicas do mercado. Embora a implementação possa ser um desafio, o investimento no ERP é um imperativo estratégico para qualquer organização que almeje crescimento, eficiência e resiliência no cenário empresarial moderno. Ele é, sem dúvida, o cérebro que organiza e impulsiona a jornada rumo à excelência operacional.